pastor Wendel vai ministrar a palavra do Senhor para nós essa noite. Pastor, fica à vontade, que Deus use a tua vida, continue usando em nome de Jesus. Obrigado, pastor Altair. É uma alegria, né, poder, no caso, não voltar, porque é outra congregação, né, mas aqui da Igreja Nazareno também, louvo a Deus a vida do pastor Gerson, né, lá da Ordem, muito engraçado ele. Uma benção, pastor Gerson. Então, queridos, fico feliz em estar aqui, conhecer um pouco. Eu acredito que a igreja seja maior, né? Mas em tempos assim de pandemia, a gente acaba ministrando tanto para as pessoas que estão presenciais, como focando também na internet, né? Através aí das, entre aspas, ondas da internet. Então, queridos, uma alegria estar aqui, falar rapidamente sobre o ministério, o Ágios. A palavra Ágios é uma palavra grega que quer dizer santo. O ministério é um ministério de ensino e louvor, né? Nós temos uma parte musical, né? Vocês, quem acompanha aí, sabem que eu sou músico, né? Quando eu me converti a Cristo, eu era músico profissional. Tocava na banda Notáveis, e quando eu aceitei Jesus, claro, eu acabei indo para a área musical lá da igreja, mas ao mesmo tempo também me apaixonei pela área de discipulado. Assim que eu me converti, já fui para o discipulado lá da igreja, e essas duas áreas têm seguido a minha vida, né? A área de ensino e a área musical. E o Ágios é esse ministério que tem um foco no ensino de doutrinas básicas. Que doutrinas são essas, pastor? Tem aqui nosso material, falo rapidamente aqui. Então, as doutrinas básicas, elas são 6 doutrinas que são listadas no livro de Hebreus, no capítulo 6, né, versículos 1 e 2, e nós temos esse foco nessas doutrinas básicas, ok? São arrependimento de obras mortas, que é basicamente santidade, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição dos mortos. Você pode ver essas doutrinas lá no livro de Hebreus, capítulo 6, e ensinamos muito em eventos para família, né, casais, etc. Nós temos, como Ministério de Ensino, nós não temos o foco em louvor. Apesar de a gente ter essa banda, a gente trabalha com pessoas de várias igrejas, mas o nosso foco é o ensino, ok? Então, esse livro é meu, é Amor à Verdadeira Natureza de Deus. Foi um livro que nós lançamos em 2019, junto com esse, que é da Bruna, que foi quem pregou lá, né? Da outra vez, lá na Igreja do Nazareno, lá de Monte Castelo, né? Lá no bairro de Monte Castelo, na Igreja do Nazareno, foi a irmã Bruna. Ela não está aqui nesse momento. Tempo de chorar, tempo de crescer. Conta o testemunho dela, como ela e o esposo, né, Walter Cleis, perderam um filho, e como Deus usou aquele momento para trazer um crescimento, um despertamento na vida deles. Este livro aqui, ele conta também um pouco do meu testemunho e traz esse ensinamento sobre a natureza divina de amor, a natureza paternal. Eu conto um pouco, né, a minha experiência, como eu tive um pai ausente, eu tinha dificuldade em chamar Deus de pai, e busquei a Ele em jejum e oração, né, já convertido a Cristo, e o Senhor foi se revelando a mim através mostrando essa natureza paternal. Esses DVDs são DVDs de ensino também. É a Mulher Cristã, que é da irmã Roliane. É uma série de vídeos que fala sobre essa temática da mulher cristã. Inclusive, ela está escrevendo um livro, está em fase de revisão. E o testemunho de Bruna, né, aqui junto com o livro, ela conta mais detalhes sobre essa questão da perda do filho, né? Dos filhos, ó, misericórdia, né? Do filho. Pessoal, quem tiver interesse, todo o dinheiro do material é revertido completamente para o ministério, né? Para o Ministério Ágios. Aqui, é só falar ali com a irmã Liene, tiver interesse em adquirir esse material, tá certo? Vai ser uma bênção para você e, ao mesmo tempo, estará abençoando também o Ágios. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, sem mais delongas.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós vamos orar logo após a leitura aqui da palavra. Lucas 21, versículos 25 a 27. Diz assim, deixa eu tirar aqui. Lucas 21, 25 a 27, diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia, né? Esse tempo está próximo. Não vou falar sobre a volta de Jesus especificamente, tá certo? Mas vamos mostrar este sinal que está predito acerca da humanidade, e nós vamos explicar direitinho. Então vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, eu me apresento diante de Ti como apenas um instrumento em Tuas mãos. Usa a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer falar para esta igreja esta noite, e não apenas para esses que estão aqui presentes, mas também aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que haverão de assistir também, tanto pelo Instagram aqui da Igreja Nazareno Esperança, como também pelo canal do Águios e através de todas as mídias disponíveis. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento, fala através de mim, é o que nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar, fiquem à vontade. Quem está aqui presente, né? Acho que quem está assistindo pela internet já deve estar sentado, provavelmente. Meus amados, só para eu saber, pastor, quanto tempo eu tenho? Meia-noite, tá certo, obrigado. Eu não costumo pregar mais de 40 minutos, mas já cheguei a 1 hora no máximo, porque a minha voz já fica se acabando já aqui. Queridos, é uma palavra que é usada muito lá no Poder Judiciário, né? Eu trabalho no Poder Judiciário, trabalho com informática, mas trabalho lá no Poder Judiciário. E uma palavra que eu aprendi lá foi sediço, né? Palavra estranha. Tem umas palavras estranhas que é muito usada lá no pessoal aí do direito, né? Quem faz essa área de direito aí sabe que você vai aprender um vocabulário aí todo diferente. Então é sediço, ou seja, é uma coisa que é do conhecimento de todo o povo da igreja, os cristãos, que Jesus está perto de voltar, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, dos cristãos, entende isso. E aqui Jesus está falando, né, no versículo 27, ele fala que ele virá, e antes disso ele fala desses sinais, e uma das características dos últimos tempos, Jesus fala aqui, na terra, angústia das nações. Olha só, angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que é que o mar, na linguagem profética, o que é que representa essa figura do mar? O mar, queridos, na linguagem profética, representa as nações da terra. Isso é usado em diversas profecias, no Apocalipse principalmente. Então Jesus está dizendo que haveria perplexidade por causa do bramido do mar. As nações estariam agitadas. Em outras passagens, Jesus fala que haveria pestilência, né? Terremotos em vários lugares, pestilência. Isso está batendo com o Apocalipse e diversas outras passagens do Evangelho, né? Mas eu não vou falar sobre a volta de Jesus hoje. Eu quero falar sobre um assunto muito importante que tem a ver com isso que eu falei agora. E o título dessa pregação é: Não andeis ansiosos. Eita, né? Aí, pastor, isso aí é para chamar a atenção, né? Porque no momento desse, você vem dizer aqui, não andeis ansiosos, então é para atrair muita gente aí para o Instagram da igreja, para o canal do Águios, porque é só que as pessoas têm estado ansiosas, não é? Pessoas ansiosas, perplexas, mas olha só, Jesus disse que isso aconteceria sim,
antes da sua volta. Ele diz, homens desmaiando de terror. Olha só, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então esta ansiedade, este medo, este terror, estava predito que aconteceria. Mas eu estou aqui esta noite, não sei que hora a pessoa está assistindo aí, que na internet você pode assistir qualquer hora, mas eu estou aqui para dizer para você que esta coisa de estar em terror, esta coisa de estar ansioso, de estar com medo, isso não foi feito para você que é discípulo de Cristo. A boa notícia é que a palavra de Deus, ela nos orienta como não andar ansioso. E esse segredo maravilhoso eu vou contar, eu vou compartilhar com vocês esta noite. Isso é uma coisa preciosa demais, né? A palavra de Deus, ela ensina como não andar com ansiedade, né? Não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite, mas se nós praticarmos o que a Bíblia ensina, nós poderemos andar em paz, mesmo nesta situação que estamos vivendo nos últimos tempos, antes da volta de Cristo. Certo? E eu não quero ser aquele profeta do, entre aspas, né, profeta do Apocalipse, claro, todos nós somos, mas eu não quero ser aquele profeta que fica, né, tocando terror, né, mas Jesus fala que os homens estariam desmaiando de terror nesses últimos tempos, por causa dessa expectativa. Ok, gente? Então, ontem, coincidentemente, eu estava assistindo, né, com a minha esposa, com a Oriana, um documentário sobre o 11 de setembro. Agora, em próximo mês de setembro, completará 20 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas lá do World Trade Center. E nós estávamos assistindo documentário no YouTube, né, mas foi feito pelo canal History. E esse documentário ele gravou, pedaços de vídeos feitos por pessoas que estavam lá no local. Inclusive algumas takes foram feitos dentro de uma das torres lá que caíram. Gente, e assim, em alguns momentos, né, nós choramos, a Oriana chorou e eu escondi assim, as lágrimas querem descer aqui, e, né, a gente chorou por causa da angústia, do terror que as pessoas que estavam lá viveram, as pessoas chorando, gritando, uma coisa muito triste, muito horrível. E a gente deu uma lida, deu uma pesquisada, após aquele ataque, muitas pessoas que estavam lá e muitas que nem estavam, mas elas sofreram, tem vários tipos de transtorno que vieram, mas de transtornos psicológicos, várias das pessoas apresentaram transtornos de ansiedade e depressão, depois de terem vivido aquela experiência. Então, nós estamos vivendo esses tempos, estes tempos que Jesus predisse aqui. Não sei dizer se Jesus volta próximo ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas eu só sei dizer uma coisa: este terror, esta angústia, essa ansiedade não é para você que é discípulo de Cristo. Eu vou mostrar aqui, mas se nós não atentarmos para o que está escrito, se nós não estivermos em observância da palavra de Deus, estas coisas fatalmente nos atingirão. O pastor Altair estava aqui orando pelo pastor Douglas, que foi o presidente da Ordem dos Pastores anteriormente ao pastor Miguel que está hoje, e ele está internado numa situação crítica com Covid. Alguns pastores, amigos meus, pastor da Missão Evangélica de Quintas, morreu de Covid. Recentemente, semana passada, um pastor muito querido, amigo meu, ele era guitarrista também, tocou guitarra comigo lá na Vitória Cristã, pastor Marco, morreu também. Irmãos,
Essas coisas estão nos atingindo. Então é óbvio, veja só, homens desmaiando de terror, a quantidade de pessoas que estavam com crise, eu estou falando de cristãos, com crises de ansiedade, depressão, é muito grande. Inclusive igrejas, eu conheço pastores que fecharam igrejas. Lá no ministério nós compramos algumas cadeiras de um pastor, fui lá para falar com ele, compramos essas cadeiras, foi 20 cadeiras as plásticas, e o pastor teve Covid e estava com crise, síndrome do pânico, estava esquecendo as coisas, estava com síndrome do pânico, e fechou 3 congregações dele, e nós compramos as cadeiras, algumas cadeiras que ele estava vendendo. Então, gente, não estamos aqui para condenar ninguém. Eu também tive Covid, minha esposa, meu caso foi mais grave. Eu posso dizer a vocês com quase toda certeza que se Deus não tivesse intervindo, eu teria morrido. Há uma grande chance de eu ter morrido. Eu creio que Deus interveio, né? Eu me lembro no dia que a gente foi lá na UPA, meu filho estava com a minha esposa lá na urgência, né? Lá do centro de patologia, e ele não tinha como estar com a minha esposa e comigo ao mesmo tempo. Eu estava mais grave, aí chamamos Liene, a cantora aqui, e ela ficou comigo lá na UPA, e eu conversando com meu filho, eu não conseguia respirar, não conseguia falar direito, ficava bem devagar, falava baixo. Aí meu filho, eu disse, se eu for para o céu, para mim está ótimo. Aí meu filho dirigindo, de jeito nenhum, você só vai para o céu depois que eu casar e tiver filho. Com medo, né? Eu disse, tá certo. Aí foi uma coisa tão ruim que algumas vezes a pessoa acaba querendo desistir, né? Eu não sei se alguém teve aqui o mais grave, mas eu disse, não, tá certo, eu não vou não. Aí eu continuei orando, e continuei crendo, e continuei confiando, e até quando a gente foi lá, a moça foi tirar sangue, né, para fazer os exames lá, a enfermeira auxiliar, a Liane estava comigo lá, e ela falou, ela disse, ela tirou minha saturação, estava já subindo. Ela disse, não, mas o senhor está muito tranquilo. Aí eu não conseguia falar direito, mas eu disse, não, minha senhora, eu não tenho medo de morrer não, estou tranquilo, não tenho medo de morrer. Eu sei que eu não vou morrer, mas eu não tenho medo não. Aí ela, é porque o senhor está tranquilo demais. Outras pessoas chegam aqui desesperadas, o tratamento não funciona, a medicação não funciona, nada funciona. E aí a saturação voltou, subiu. O médico disse que eu estava com pneumonia, né? Eu estava com o pulmão todo comprometido, mas ele disse que a minha situação era para ficar internado, mas não tinha canto, estava lotada a UPA, lotada. E o povo passando com oxigênio para lá, era uma coisa terrível. E aí ele disse, o senhor vai para casa. Eu tomei o remédio e graças a Deus melhorei, e voltamos a correr, eu e minha esposa, né? A gente corre. E eu fui, em nome de Jesus, eu orava, passava um tempo, impunha as mãos sobre mim, repreendo em nome de Jesus Cristo, eu creio, o Senhor me dá saúde, e fui fazendo todos os procedimentos da Bíblia, né? E fomos correr. Primeira vez que eu fui correr depois de Covid, parecia que eu dei 5 passos, não aguentava mais correr, não aguentava nem andar, mas eu continuei. No outro dia já corri mais um pouquinho, outro dia foi assim. Hoje a gente está correndo, né, 3, 4 quilômetros, e graças a Deus não fiquei nenhum tipo de sequela. Mas irmãos, nós podemos ser atingidos por essas coisas. Roubo direto. A minha tia se mudou, eu moro lá em Parnamirim, em Emaús. Minha tia, eu soube que ela se mudou porque estava tendo assalto direto lá. Então, nós podemos passar por essas coisas, irmãos. E aí, como é que eu vou sentir paz? Como é que eu vou andar em paz? Como é que eu não vou ficar ansioso? Milhões de pessoas morrendo, assalto, confusão na economia, tanta coisa ruim. Como é que eu vou, pastor? Isso é impossível, eu não tenho condições de viver assim em paz. Eu não sou uma mosca morta, eu não tenho condições de ficar sem estar ansioso. E eu vou explicar a você, tem condições de você andar em paz
E na verdade isto é necessário para você. É necessário que você entenda a paz do Senhor. É necessário que você ande em paz, porque se você não consegue andar em paz, você será atingido por algo que não foi feito para você. Isso aqui, estes sinais não foram feitos para a igreja. Em João capítulo 14, vamos lá, quem quiser, fica à vontade de abrir a palavra. Evangelho de João capítulo 14, versículo 27. Olha só o que o nosso rei nos fala. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Vão abrindo aí enquanto eu tomo um pouquinho de água. João 14, 27, muita gente conhece. Olha só, Jesus diz: deixo-vos o quê? A paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Olha o que é que Jesus diz, ó. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a promessa para nós, independentemente em qual período nós estamos passando. Eu estou estudando o livro de Apocalipse, minha esposa está estudando a parte profética de Mateus, eu estou me dedicando ao Apocalipse, e eu estou estudando muita história da igreja. Irmãos, eu estou estudando o período compreendido entre... Estou estudando todos os períodos, mas agora estou estudando o período que foi do ano 100 ao ano 313. Eu não sei qual a visão da igreja, qualquer coisa que eu disser, o senhor ajeita depois. Ministério itinerante, o cara vai, diz o que quer, aí o pastor tem que ajeitar depois. Passei por isso. Mas eu entendo, né, há essa corrente de interpretação do Apocalipse, que as 7 cartas às igrejas representam ali palavras proféticas sobre 7 períodos da igreja. A segunda carta, né, que é a carta à igreja de Esmirna, representa o período final do período apostólico, né, a morte do apóstolo João no ano 100, até o edito de Milão, onde foi dada liberdade religiosa para o cristianismo no Império Romano. Desse período do 100 até o 313, a igreja sofreu intensas perseguições. A partir do ano 250, através de um decreto, houve uma criação de uma política anticristã. Mas em 303 a 313, houve a chamada grande perseguição aos cristãos. Onde, através de um decreto dos imperadores Diocleciano e os outros, né, que eram 4, era a tetrarquia, né, que eu esqueci o nome do outro agora, mas eles fizeram um decreto, então era ordem do imperador para todo o Império Romano, era proibido ser cristão. Quem era cristão era oficial do exército, quem era cristão e era senador, perdia o seu posto. Se era um cristão que tinha conseguido obter a liberdade, ele voltou a ser escravo. Os cristãos não tinham direito nem de se defender em um tribunal romano. No quarto decreto, que foi em 304, toda a população tinha que oferecer um sacrifício a um deus pagão. Quem não oferecesse seria executado. Irmãos, há histórias, há relatos de grupos de cristãos que chegavam diante do governador e diziam: aqui nós somos cristãos, estamos aqui para serem executados. Há relato de que lá o governador da província do Egito, na época pertencente ao Império Romano, um grupo de cristãos chegou lá e se apresentou ao governador, dizendo que eram cristãos e que ele podia matar. O governador não queria fazer isso, matou alguns, mas depois parou e disse: se vocês querem se matar, seus desgraçados, tem corda ali, tem precipício, pode ser lá. E foi-se embora, mandou eles embora. Então, irmãos, a igreja já viveu períodos de intensa perseguição. Conta a história que muitas vezes eram lançados às covas dos leões, lá nos leões, né, naquele canto lá que lançavam no Império Romano, né, que eu esqueci o nome agora, e eles morriam cantando. Então, queridos, é possível sim você ter paz
em meio a situações que qualquer pessoa, entre aspas, normal, não teria paz. A questão não é a situação que você está vivendo. A questão é o seu coração como está. O quanto você entregou a vida verdadeiramente a Cristo. Jesus disse: aquele que amar a sua vida neste mundo, vai perdê-la. Mas aquele que odiar a sua vida neste mundo, esse vai guardá-la para a vida eterna. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Como é que eu vou conseguir viver uma paz, uma alegria em meio a uma situação como estamos vivendo no mundo atual, quando a nossa vida não for preciosa aos nossos próprios olhos? Atos capítulo 20, quando Paulo diz, ele está fazendo aquele discurso lá em Éfeso, e ele diz: mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi proposta e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo ia para Jerusalém sabendo que lá esperavam o quê? Cadeias e prisões. E ele diz: a minha vida não é preciosa, desde que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor, para dar testemunho. Eu não vou entrar aqui nesse assunto, que é um assunto vasto, mas logo antes de Jesus dizer: deixo-vos a paz, ele fala do Consolador. Nós temos um Consolador, um Comforter, como diz em inglês. Ele nos traz consolo, conforto. Ele está conosco em qualquer momento. Eu conheço um missionário egípcio que estava contando a história de um amigo dele que foi preso pela polícia egípcia e foi torturado. Mas esse missionário, esse outro missionário que foi torturado, ele conta que quando levantaram, penduraram ele com as mãos para trás e puxaram. E ele disse que começou a sentir uma dor, aí parou de doer. E quando ele se deu por si, ele estava olhando para ele sendo torturado, mas ele não sentiu dor alguma. E eu já vi vários testemunhos de pessoas que passaram por certas situações e o Espírito de Deus os consolou naquele momento. O apóstolo Paulo diz que o consolo do Espírito Santo, ele é tão bom, ele é tão grande, que às vezes dava vontade de você passar pela tribulação para ter o consolo. Irmãos, eu não vou contar aqui porque é um testemunho longo, mas durante esse período de Covid que eu passei, eu tive várias experiências com Cristo. Uma delas, por que eu estou estudando Apocalipse? Porque foi exatamente uma coisa que ele falou comigo para fazer. Porque muitas pessoas chegavam para mim e questionavam, e eu disse: não, deixa eu estudar isso para poder... Então o Senhor, ele esteve comigo em todo momento, ele me consolou, foi algo tremendo. O Senhor, muitas vezes eu senti a presença de Deus. Então Deus está com você, Deus não abandonou a sua igreja nesse momento, ele nos deu o Consolador, mas é necessário uma atitude da nossa parte. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Deus aqui, através do apóstolo Paulo, fala sobre a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ela vai além deste mundo. A paz que Jesus fala não é a paz que o mundo dá. Ele diz aqui, voltando para João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz. Esta paz que é prometida para nós, não é uma paz que depende das circunstâncias ao seu redor. A paz que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, 7, não é a paz do mundo. Não é uma paz que para você sentir, você precisa estar com tudo legal, tudo bem. Não é essa paz. Se você precisa que todas as circunstâncias estejam bem para você sentir paz, você está tentando experimentar a paz que o mundo dá. Mas neste mundo, meus amados, neste mundo nós não temos uma paz permanente. A paz que o mundo dá, ela é efêmera.
ela é passageira. Você tem essa paz porque está tudo bem, mas de repente pode não estar bem. Estava tudo até tranquilo na época que começou a confusão aqui no Brasil, né? Começou rebelião em presídio aqui, né? Até o pastor Dan Cleiton, na época era o pastor presidente lá da igreja que nós pastoreávamos, ele era comandante da polícia militar. Assim que ele saiu do comando da polícia militar, começou a confusão nos presídios, cortaram cabeça de gente, foi um negócio terrível. E as pessoas inquietas, a confusão rolou, e depois foi confusão por cima de confusão, e não houve mais paz no mundo. Nós não podemos depender do mundo para sentir paz. Se você ligar a TV e começar a ver as notícias, você não vai sentir paz, porque é só confusão, é morte, roubo, morte, destruição. As obras do diabo, queridos. João 10:10, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. É isso que a gente vê no noticiário. Eu quase não vejo notícia, né? Vejo algumas notícias da BBC, eu escolho, vejo os links das notícias, é uma coisa ou outra que me chama a atenção, eu vou lá, vejo e pronto. Mas faz muito tempo que eu não vejo essas, não gasto meu tempo me alimentando com as coisas do mundo. Filmes violentos, notícias de morte o tempo todo, roubo. Eu só vejo pessoal, todo mundo assustado. A gente estava dando discipulado terça-feira, né? Eu e o Gustavo lá, a irmã lá veio, pastor, e Lázaro, o que você acha de Lázaro? Eu quase que perguntava, aquele que ressuscitou, tá bem, ele Lázaro, aí eu estou todo arrepiado, aí não sei o que, com medo, não sei o que. Eu fiquei olhando, não sei, estou sabendo, né, que está tendo isso aí, mas aqui no Rio Grande do Norte está cheio de bandido também, gente. Tem muita gente ruim. Quem mora em Parnamirim sabe. A pastora pastoreava lá em Parnamirim, e tem cada coisa horrível. Tem bandido demais já em Parnamirim para me preocupar com os do Rio Grande do Norte e lá de Goiás, seja lá da Cochinchina. Irmãos, a gente tem, aí eu vou mostrar aqui, a gente precisa, para que essa paz que excede todo entendimento ela guarde no nosso coração, a gente precisa ter algumas atitudes. Precisamos ser firmes nessas atitudes. Vamos lá para Mateus capítulo 6, versículo 31. Olha só. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Só isso aqui mesmo que eu quero chamar a atenção. Olha só, olha só o que Jesus diz. Ele diz, não andeis inquietos, dizendo, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir? Você fica andando para um lado e para o outro. Olha o que ele diz, essas coisas os gentios procuram. Essas coisas os gentios procuram. Então aquilo que você dá vazão falando e fazendo vai construir em você um sentimento. Vou explicar. Quando você nasceu, você não tinha problema de ansiedade. Eu não tinha, ninguém aqui tinha problema de ansiedade. Quando você era bem pequeno, você só fazia chorar e fazer necessidade. Você fazia, o que estava com fome, você chorava. Aí os pais é que se virassem, né, para providenciar. Você não estava nem aí para conta, você não estava nem aí para a pandemia, as crianças, né? Até as meninas de Gustavo, tudo de máscara, mas elas não estão entendendo o que está acontecendo. Isso, essa ansiedade, o medo, o terror, ele foi plantado em nós, pelo mundo. E isto cresceu porque foi edificado, foi construído. Por exemplo, nos ataques terroristas das Torres Gêmeas, a maioria das pessoas não se preocupava muito com isso, não havia esse medo, esse receio. Quando houve o ataque, eu vi no vídeo ontem, as pessoas estavam na hora lá, várias pessoas, todos os edifícios foram evacuados, porque as pessoas achavam que ia cair um avião em cada edifício de Nova York. No mundo as pessoas começaram a ficar com medo.
de morar em edifício. Então veja, o terror foi plantado, entenda isso, foi construído. O sentimento de ansiedade que você sente hoje, ele não surgiu automaticamente desde que você nasceu, ele foi plantado, foi construído. E isso é muito importante da gente entender, porque a paz também precisa ser construída. Não é assim, não é automático. Não é automático porque Jesus disse: eu já deixo-vos a minha paz, eu já dou, ele já deu a paz, mas só que nós temos, e eu não estou condenando, eu também já senti ansiedade, sinto medo, às vezes vem. Se fosse automático, todos nós que somos cristãos estaríamos em perfeita paz, estaríamos em plena paz, igual aquela música, né? Plena paz e santo gozo, estaríamos em plena paz, mas não estamos. O pastor Silas Malafaia, por exemplo, contou um caso de um membro da igreja dele que tinha tanto medo de Covid, tanto medo que quando recebeu o diagnóstico ficou apavorado, teve um ataque do coração e morreu. Não sei quem viu aqui o vídeo onde ele contou. O cara tinha medo de pavor de Covid, pegou Covid e morreu do coração. É tragicômico um negócio desse, mas foi real, ele contou, e ele estava lá condenando a mídia, né, de que a mídia tocava o terror nas pessoas. Gente, mas a mídia do mundo, ela é isso mesmo, ela é do mundo. Você não pode esperar passar 10 horas assistindo gente morrendo de notícia ruim e querer está em perfeita paz no seu coração. Eu não vou ter tempo para falar sobre um assunto que eu ensino constantemente, que é a parábola do semeador. Inclusive, eu e Bruno estamos escrevendo um livro sobre essa temática, a parábola do semeador. Eu não vou entrar nesse assunto, mas através da parábola do semeador, Jesus ensina que o conhecimento ele funciona como uma semente que cai num solo. O solo é o coração. Se você fica assistindo filme pornográfico, é óbvio que vai gerar pensamentos, desejos pornográficos. Se você fica vendo ódio, por exemplo, um filme, sei lá, qualquer coisa, que é o tempo todo as pessoas se odiando, isso vai gerar em você também sentimentos de ódio, de indignação. O resumo da coisa é: o que você deixa entrar no seu coração vai produzir fruto. Então, nós já vemos que essa ansiedade, ela é construída, ela é alimentada, ela é gerada, ela é fortalecida. E nós precisamos tirar o nosso foco daquilo que nos gera ansiedade e colocar o foco em outra coisa que eu vou falar aqui. Então, não dê vazão à ansiedade, não dê fluência, não fale: eu vou, mas eu estou sentindo. Sim, mas não dê vazão. Dê vazão ao Espírito Santo. Veja, ele diz aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo. É importantíssimo você entender o poder das palavras. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a usa, come do seu fruto. Quem mal a usa, vai comer também, mas é um fruto ruim. Né? Ao invés de a gente dar vazão falando: o que é que eu vou comer? Quantas vezes você não se lembrou de uma coisa ruim e começou a falar, aí gerou sentimento? Várias vezes. Eu não queria me lembrar dessa coisa, mas fulano fez isso comigo, não sei o que, ele me falou mal de mim, começa a falar, começa a gerar sentimentos. Aí muitas vezes, irmãos, a minha vontade era falar mal, reclamar ou murmurar. Eu começava pela fé a dar graças, a louvar ao Senhor.
pela fé. E aquele sentimento, seja lá qual for, de angústia, de medo, de tristeza, vai sendo substituído por sentimentos do reino de Deus. Sentimentos de gratidão, de amor, de paz. Então, primeira lição, como é que eu vou andar sem ansiedade? Vigie a sua língua. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Tiago fala sobre a língua, Provérbios em vários. Vigie a sua língua. Tenha controle no que você vai dizer. Se você vê lá o que o apóstolo Tiago fala lá no livro dele, ele diz que através da língua você controla todo o seu corpo. Mas diz também que a língua é inflamada pelo inferno. Como é que eu vou começar a controlar essa ansiedade? Eu começo a vigiar o que eu estou falando. A língua, ela funciona como um leme. Está lá em Tiago. É um leme, o lemezinho do navio controla o navio. Navio grande tem um leme só. Gigante tem um leme, igual não tinha carro, né, naquela época. Um caminhão desse, essa carreta gigante, tem só uma direção, desse tamanho. Controla um monstro. A sua língua vai ter esse poder, suas palavras, de controlar todo o seu corpo. Você precisa falar a palavra de Deus. Ah, mas não estou sentindo. Não é pelo sentimento. Você fala porque você crê na palavra. Isto é fé. Crie, por isso falei. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ok, gente? Então vamos lá. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz lá, não vou nem abrir, mas é bem conhecido, diz que nós somos de Deus e todo mundo está no maligno. Certo? Então, segunda já, né? Várias lições aqui. Outra lição, o mundo que nós estamos vivendo hoje, gente, ele está no maligno. Entenda isso é muito importante. Muitos cristãos estão meio que perdidos. Parece que não entende que o mundo que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo que jaz no maligno. Você não pode esperar do mundo, gente, que o mundo te dê paz. Isso não vai acontecer. O mundo para você, sabe o que é que o mundo tem? Medo, terror. O mundo não vai plantar paz no nosso coração. Nós temos que buscar a paz de outras fontes, na verdade de uma fonte, que é Deus. Mas como é que essa fonte se manifesta? Eu estou explicando, através de andar em fé, vigiar as palavras, certo? Vamos vendo mais. Então o mundo jaz no maligno. Abra aí 1 Timóteo. 1 Timóteo. Achei que eu apertei errado. 1 Timóteo capítulo 1. Versículo 4, diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora, certo? Eu vou explicar aqui o que é que eu estou querendo. Deixa eu só beber aqui um pouquinho de água. Olha só, Paulo está orientando aqui Timóteo, que era o pastor de Éfeso, e ele diz, oriente essas pessoas para não se darem a fábulas. Essa palavra fábulas no original grego é mitos, da onde nós tiramos a palavra mito. Não é Bolsonaro, estou falando de Bolsonaro, não, tá? Mas a palavra grega mitos não quer dizer apenas mito hoje, mas é uma história, um conto, verídico ou não, mitos, certo? Então Paulo está dizendo, não perca seu tempo, oriente, na verdade era para orientar, oriente as pessoas da igreja, alguns ele fala, para não perder seu tempo com conversa fiada, com história, com conto, coisas que não trazem edificação. Nós estamos muitas vezes perdendo tempo
ai, essa história, ai, não sei o que, Lázaro, Deus abençoe que o cara se converta, sei lá, eu quero saber de Lázaro, gente. Pessoal, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, nós já vimos, agora cuidado com o que você ouve, porque ele diz aqui, fábulas e genealogias que produzem questões, outras traduções dizem contendas. Então, se você fica dando ouvidos a conversas, a história, a contos e coisas desse tipo, coisas que não vão trazer edificação, gente, corte, não perca seu tempo. A palavra de Deus também diz: as más conversações ou companhias corrompem os bons costumes. Ninguém está imune a isso. Você não é forte o suficiente para desobedecer a palavra de Deus e sair vencedor. Você não é, nem eu, nem ninguém. A palavra de Deus, ela é a verdade, e ponto final. Se você anda com uma pessoa mentirosa e está lá em comunhão com aquela pessoa mentirosa, você vai acabar escorregando, vai acabar caindo na mentira em algum lugar. Você vai ser influenciado, gente, porque nós fomos criados por Deus como seres sociais. A gente se socializa, a gente se une a grupos. E grupo, né? Falando em grupo, misericórdia, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, é cada besteira. Eu não estou em grupo nenhum de família, eu só faço parte de grupo se for essencial. Entrei uma vez no grupo da família da minha mãe, era só besteira, eu saí. O grupo da minha família, do meu pai, quase não tinha nada, também eu saí, porque eu não preciso ficar sabendo de tudo. Eu não preciso saber de tudo que acontece no mundo. Para que eu vou saber de tudo? Deus não me criou para ser onisciente na mente, né? Eu não preciso ficar sabendo de tudo, gente, porque conhecimento demais é enfado da carne, está lá, Eclesiastes diz isso. Nós precisamos selecionar o conhecimento que entra no nosso coração. E isso é muito desafiador nos tempos que nós estamos vivendo, selecionar o que entra no meu coração, porque hoje nós temos TV, tablet, celular, meu Deus, são quantos aplicativos? Eu tenho conta no Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, é muita coisa, um monte de e-mail, eu não sei mais nem as senhas que eu tenho um cadastro de senhas, porque é muita senha. Como é que eu vou me lembrar? Gente, nós estamos vivendo na era da informação, na era do conhecimento. Então é um desafio filtrar tudo o que entra no meu coração. Mas eu preciso fazer isso. Porque aquilo que entra no meu coração pode se tornar uma semente que vai gerar em mim sentimentos, comportamentos. Então, a cada dia que passa, eu vejo a importância disso. Está lá em Provérbios, né? 4:23. Provérbios 4:23. Decorem aí. Não precisa decorar nem a referência, mas decore o versículo e procure viver esse versículo com toda a força que você tem. Diz o que lá em Provérbios 4:23? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Será que nós estamos tendo esse mesmo cuidado? Sobretudo, né? Sobretudo quer dizer, não é aquela capa que você veste, não, eu vou vestir meu sobretudo, né? Mas sobretudo é exatamente uma roupa que vai por cima de tudo, né? Tem prioridade, mas sobretudo quer dizer que em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, eu preciso guardar o meu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então a minha vida ela vai sair do meu coração. Jesus certa vez ele diz: do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos, os adultérios.
coisas que os homens praticam não procede do corpo dele, procede do coração. Ele gera no coração dele primeiro, aí vai e age. Então, se eu não guardar o meu coração, eu vou deixar entrar nele coisas que não edificam. Vai entrar medo, vai entrar terror. Nós já vimos que isso se multiplicaria, Jesus falou, né? Vimos isso no começo. Vai entrar tudo isso. Então, outra grande lição: vigie o que você ouve. Guarde o seu coração, para que você não deixe entrar sementes de conhecimento, coisas do mundo. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Gente, se não tem um propósito, saia de grupo. Se você fica se expondo e colocam pornografia, e é o tempo todo morte, e é o tempo todo coisas que são contrárias à palavra de Deus, você que é cristão, seja uma pessoa criteriosa. Eu não fico, se for um grupo essencial, mas tiver coisa pervertida, eu saio. E, inclusive no grupo do trabalho, eu disse ao meu diretor, esse grupo é só para o trabalho, né? Porque eu não fazia parte do grupo. Aí, eu disse, esse grupo é só para o trabalho, só coisa de trabalho. Aí ele disse lá, e é um grupo enorme, ele disse, só coisa de trabalho, nem se preocupe. Ele já sabe que eu sou pastor, nem se preocupe, Wendel. Pronto, é só coisa de trabalho. Senão não fico. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Temos que ser criteriosos. Uma das coisas que fazia os cristãos serem perseguidos lá nessa fase do Império Romano é porque os cristãos não iam para as festas mundanas, as festas romanas, né, porque eram oferecidas a deuses pagãos, e eles não iam. Os cristãos eram acusados porque também não iam para os teatros romanos. Eles se isolavam porque não trazia edificação, então eles eram considerados uma superstição. O cristianismo não era considerado religião no Império Romano até essa fase, era considerado superstição, porque eles se isolavam. Mas infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, essa é a orientação da palavra de Deus para nossas vidas. Então, gente, leem Colossenses capítulo 3, versículo, eu vou ler o 1 e o 2, Colossenses. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha aí, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O versículo 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu costumo dizer que o pior cristão é o cristão carnal, é aquele que aceitou Jesus, nasceu de novo, mas ainda vive segundo os homens. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz, vocês são carnais, são meninos em Cristo, andam segundo os homens. Essa é a pior qualidade, porque se converteu a Jesus, não consegue mais desfrutar do pecado como desfrutava, mas também não consegue desfrutar das bênçãos celestiais, porque anda na carne. É a pior coisa que tem. Então Deus, ele meio que, entre aspas, ele nos obriga a crescer. Você aceitou Jesus? Você precisa abandonar as práticas de pecado, abandonar as coisas pecaminosas, abandonar as coisas que te levam a pecar. Como diz lá em Hebreus 12, se livrar de todo o peso, de todo embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a afronta, a cruz. Ele desprezou a afronta, ele suportou a cruz e desprezou a afronta, e está sentado à direita de Deus. Então Jesus, por causa de um gozo, uma alegria, algo tremendo que estava guardado para ele, ele suportou a cruz, e ele desprezou a afronta. Nós temos uma cruz, né? Eu falei, Jesus disse,
aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tal, toma cada dia a sua cruz. Há uma cruz para mim, há uma cruz para você. Você ser criterioso demais com o que você deixa entrar no seu coração, você vai receber algum tipo de crítica. Você vai ficar, não estava sabendo, aconteceu, morreu não sei quanto, caiu não sei o que, não sei o que lá. Você vai deixar de saber de muita coisa. Você pode ser taxado de alienígena, sei lá, né, de um alien, uma pessoa que não sabe das coisas. Irmãos, isso é uma coisa minha, tá certo? Não estou dizendo que isso é doutrina, mas quando o pessoal começa a conversar sobre futebol, eu teve uma época que o pessoal só conversava na sala sobre futebol. Eu fui dar uma lida para ver se eu conseguia entender o que eles estavam falando, que eu não entendia aquilo ali. Aí não sei o que, Flamengo, Vasco ganhou, aí falta 3 pontos para isso, não sei o que lá. Eu não entendia nada e eu ficava calado, só ouvindo. Aí eu fui tentar ler, mas eu li um pouquinho e disse, meu Deus, isso não me interessa nada. Aí eu desisti, fico ouvindo mesmo. Então eu não sei, às vezes aparece aquele ator famoso, fulano de tal, aconteceu tal coisa com eles. Quem é mesmo? Quem é esse ator que eu não sei quem é? Eu até os antigos eu conheço, né? Da época que eu assisti ainda novela. Acho que a última novela que eu assisti foi uma tal de A Gata Comeu, se lembra? Eu não sou tão velho assim não. Parece que foi Noé, né, que produziu. Irmãos, mas assim, é uma escolha, nós precisamos fazer essa escolha e guardar o nosso coração, certo? É um pouco radical, eu sei, eu entendo, mas é necessário. Eu estou passando aqui, batendo o fio aqui, né? Estou dando aqui os segredos. Se você vai obedecer a palavra, é problema seu, não é meu. Mas, ok, mas para a gente fechar o último ponto aqui, Isaías, capítulo 26, também essa passagem é muito conhecida. Isaías 26, versículo 3, olha só, estamos falando de paz. Como é que eu vou andar em paz no meio de uma situação que nós estamos vivendo hoje em dia? Isaías 26, 3, ele diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, para que eu possa desfrutar desta paz que Jesus já me deu, a minha mente precisa estar firme no Senhor. Então, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 1, não vamos abrir, mas Paulo diz que ele tinha o desejo, ele sabia que poderia morrer, e ele disse: dos dois lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que seria muito melhor. Ou seja, a morte não era problema para Paulo. Por quê? Porque a mente dele estava firme no Senhor. Sabe por que o Império Romano não conseguiu parar o cristianismo? Porque os cristãos estavam dispostos a morrer por causa da fé. Então, se você, cristão, tem medo de morrer, é porque você não tem convicção de que tem a vida eterna. Ou não tem convicção. Desculpe a sinceridade aí. Eu não tenho medo de morrer. Inclusive na época a gente pastoreava a igreja ali em Passagem de Areia. Todo mundo da minha família: não vá para Passagem de Areia, é muito perigoso, não sei o que. Eu disse: não, mas foi onde Deus mandou, vamos lá. E fomos. Eu senti medo muitas vezes, mas eu orava, buscava força em Deus e íamos. E aí venci o medo, não sentia mais medo. Mataram pessoas lá na calçada da igreja 2 vezes, assassinaram pessoas. Aí a gente não fez o culto, claro, porque senão ia virar culto fúnebre, né? Mas não fizemos o culto, mas aquilo não nos barrou. Então a gente não pode ter medo da morte. Nossa mente precisa estar firme na eternidade. Você tem que ter convicção disso. Você também não pode ter medo de ladrão, irmãos. Eu já tentaram me assaltar mais de uma vez, e às vezes que tentaram, eu já converti, eu orei, e todas as vezes o Senhor me livrou. Lá em Passagem de Areia a gente ia para o batismo, 2 motos começaram a me perseguir, eu orei ao Senhor, o Senhor me livrou. Eu não vou ficar contando muito testemunho. Certa vez eu estava vindo da igreja também,
estava sem carro e veio um ladrão me abordar de bicicleta e eu fiquei orando na frente dele. Eu comecei a orar e ele ficou falando comigo e eu não entendi o que ele falava comigo, eu só fazia orar e continuei. Aí ele foi-se embora, não me assaltou. Então, irmãos, a sua mente precisa estar firme em Deus. Deus é o que te livra. Ele te livra. Ele está escrito em Salmo 91. Ele dá ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Sua mente precisa estar firme no Senhor. Não existe outra forma da gente desfrutar de paz. Quando a sua mente está firme no Senhor, você será conservado em paz. É o que está escrito. Ah, pastor, eu pensei que era mais fácil, era um negócio aí dizer, é só rezar tal coisa, fazer aquela prece ali, X, e a paz vai vir. Agora o senhor está me dizendo um monte de coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou fazer o quê, né? Tem que ensinar o que está escrito. Olha, irmão, eu não vou ler essa passagem de Lucas 13, mas é aquela passagem que o pessoal chega para Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor sabe daqueles galileus que Herodes, acho que foi Pilatos, né, misturou o sangue deles com sacrifício, um negócio terrível lá. E Jesus diz: vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, porque passaram por isso, padeceram isso? Aí Jesus diz: eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Aí Jesus diz: vocês acham que aquela torre que caiu naquele pessoal lá, aquele pessoal era mais pecador do que os outros? Jesus disse: se vocês não se arrependerem, todos perecerão da mesma forma. Eu digo a mesma coisa. Você acha que as pessoas que estão morrendo de Covid é mais pecador do que eu e você? Não. Mas nós precisamos atentar para a palavra de Deus, porque eu digo uma coisa a você, eu garanto a você que Deus não vai mudar 1 milímetro por nossa causa. Ele não vai mudar a palavra dele por nada em ninguém. Nós é que precisamos mudar por causa da palavra de Deus. É uma ilusão você achar, não, Deus compreende, Ele sabe, pastor, Ele me entende, Ele sabe que eu não consigo deixar de ver pornografia. Deus não vai mudar a palavra dele por sua causa, irmãos. Você vai colher as consequências, sim. Então temos que vigiar. Lá em Lucas 21, quando Jesus fala sobre esse sermão, ele está falando do sermão profético, ele diz: vigiai e orai para você não entrar em tentação. E ele está falando da volta dele. Então os tempos estão chegando, irmãos, né? O tempo chegou, Jesus está às portas, os sinais já se cumpriram, temos pouca coisa para se cumprir agora. A qualquer momento o anticristo vai reinar, porque está lá em 2 Tessalonicenses, ele diz que Jesus não virá sem que se manifeste o homem da iniquidade. Então vai se manifestar o homem da iniquidade, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus e é digno de adoração. Ele vai se levantar contra, e Jesus nos orienta aqui. Jesus não deixou a gente enganado. O mundo viverá em uma expectativa de medo, de terror, de ansiedade. Isso vai vir, já está vindo. E nós precisamos atentar no que está escrito, para que nós não soframos junto com o mundo. Pelo amor de Deus, clama onde eu passo. O Ministério Águios é um ministério itinerante, e onde a gente vai é tipo um alerta que eu faço para as pessoas. Eu acho até assim, eu queria trazer aquela pregação de vitória: você vai receber sua bênção, não sei o que, daqui para meia-noite vai chegar um carro na sua porta. Mas a mensagem que Deus me deu foi essa. Então cuidado, é uma mensagem mais crítica, irmãos. Mas analise, examine, né? E aí eu vou finalizar com, eu não vou ler, mas Filipenses capítulo 4 também, versículos 4 a 6, fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então a vida de oração,
Ore, separe tempo do seu dia para orar, para buscar o Senhor. Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Está lá em Lucas 5,16, Marcos 1,35. Jesus se retirava para orar. E ele ia para lugares solitários, ou seja, se afastava de todos e ia lá orar. Jesus, Deus encarnado, Filho de Deus, sem pecado, ele precisava se retirar para orar. E quem sou eu, quem é você para achar que pode viver uma vida sem oração? E ele passava bastante tempo orando, viu? Lá no Getsemane ele passou 1 hora orando, 1 hora. Aí voltou, os discípulos estavam dormindo. Voltou mais 1 hora. Então nós oramos pouco. Oração é necessário, você se retirar. Outras coisas também que eu poderia falar, mas eu creio que a base é isso aqui, né? Para que você possa examinar, estudar isso aqui, pensar, orar e procurar implementar isso na sua vida, né? A gente falou de várias coisas, não foi? Vigie as suas palavras, não dê vazão à ansiedade, falando e agindo. Vigie o que você ouve, não foi? Outra lição, para que você não fique dando lugar ao medo, à ansiedade, ao terror que está em todo lugar aí, na mídia, nos grupos do WhatsApp, etc. Vigie o que você ouve. Tenha a mente focada em Deus. Isso é super importante, né? Ele vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti. A sua mente precisa estar focada na palavra de Deus. O salmista no Salmo 1 diz, lá no versículo 2, o justo é aquele que medita de dia e de noite na palavra. Então medite, dedique tempo, coloque a sua mente nas coisas do alto, certo? É o que a palavra de Deus diz. E por fim, tenha tempo de oração. A Bíblia, um dos versículos aqui mostra que Jesus ia pela madrugada, logo cedo. Eu oriento, né, isso não é uma doutrina, não é uma doutrina, mas Gustavo, pessoal, né, eu sempre oriento a você separar um momento do início do dia, mas aí não é uma doutrina, tá bom? É uma orientação minha, porque eu faço isso há muitos anos e para mim funciona bem. Então, a primeira coisa que eu faço é tomar café, porque sou igual a Daniel, se eu não tomar café, então eu fico morto-vivo, aí não adianta orar, igual uma oração que o pessoal estava na vigília, aí o rapaz lá orando, todo mundo com sono, aí o cara lá ajoelhado, aí Deus abençoe Jesus que ele está precisando, né? O pastor mandou parar na hora, vai dormir que acabou essa aqui a oração, a vigília. Então, eu tomo café e aí já vou comendo e já vou vendo um estudo bíblico, aproveito o momento, eu geralmente levanto antes, né? Aí faço um estudo bíblico, depois passo um tempo de adoração, faço o meu momento de oração e quando eu vou trabalhar, eu já passei aquele tempo devocional, certo? Então isso é super importante para a sua vida, para o seu crescimento, mas se de repente você trabalha muito cedo, sei lá, você pode fazer em outro horário, mas coloque isso em primeiro lugar, tá certo, gente? Tenha um momento devocional, um momento para você buscar ao Senhor, e Ele vai te fortalecer. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Qualquer coisa que é errada, o pastor está aí, ajeita aí depois.